Boa noite, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre uma situação muito delicada. Afinal de contas, nós estamos em 2023 nesse país chamado Brasil. Há alguns dias atrás, um infeliz senador de nome Ciro Nogueira, diz com todas as letras que Bolsonaro não tinha a cara de ladrão. E a minha indagação é a seguinte para o senhor e para a senhora, com muito respeito. Quem tem cara de ladrão nesse país? Quem tem cara de ladrão nesse país é o trabalhador? Quem tem cara de ladrão nesse país é a pessoa humilde, que não tem dinheiro sobrando em contas nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, ou seja, em nenhum dos paraísos fiscais? Quem tem cara de ladrão nesse país é o negro? Quem tem cara de ladrão nesse país é quem não é deputado estadual, deputado federal, senador, vereador, prefeito, presidente da República. Esses não têm cara de ladrão? Então a minha pergunta é a seguinte: Eduardo Cunha tem cara de ladrão? Os filhos de Bolsonaro têm cara de ladrão? O próprio Bolsonaro tem ou não tem cara de ladrão? Mas olha que interessante. O STJ reconheceu, nós estamos em 11 de maio de 2023. O STJ reconheceu, olha que cara de ladrão. O senhor de nome, eu vou falar o nome porque está aqui. O senhor Paulo Alberto da Silva Costa. O STJ reconheceu que ele, esse senhor humilde, negro, foi preso injustamente por reconhecimento fotográfico. E o próprio STJ reconheceu que foi um erro judiciário gravíssimo e uma ilegalidade gritante durante uma audiência na terceira sessão do STJ, ontem, dia 10. E esse senhor foi absolvido da acusação de roubo por cerca de 61 processos em que é investigado e condenado. E todos esses processos, pasmem, têm amparo em apenas uma foto apontada pelas vítimas. Agora, olha que interessante, olha que coisa muito interessante. Foi colocado o seguinte, inclusive, abre aspas, aliás, merece destaque o fato de que, em audiência, a vítima não afirmou que havia reconhecido o paciente em sede policial com absoluta certeza. Ao contrário, alegou que naquela ocasião, após visualizar as fotos, apenas sinalizou que, possivelmente, o réu seria o autor do crime. Possivelmente. E aí a minha pergunta é a seguinte: em processo penal, em dúbio pro réu, na dúvida não se condena, se absolve uma pessoa. Então como é que esse senhor ficou preso por 3 anos? Foi preciso o STJ falar, opa, peraí, isso é um erro gravíssimo do judiciário. Não se prende alguém porque uma outra pessoa reconhece uma foto. Principalmente se essa pessoa não reconhecer categoricamente. Principalmente que essa pessoa já foi colocada em mais de 60 processos. É desse jeito que a banda toca? Então a minha pergunta é a seguinte: quem tem cara de ladrão nesse país? Então, Bolsonaro não tem cara de ladrão, mas me explica a situação das joias. Ninguém consegue explicar. Segundo Bolsonaro, ele não sabia de nada e não tem nada a ver com as joias. Então me explica a situação
das cadernetas de vacinação, tudo falsificado. Mais uma vez, Bolsonaro disse que não sabia também de nada. Com certeza foi aquele lá, primeiro ajudante dele, o tal do Cid. Então me explica a situação de tanto ouro aí, zanzando para lá e para cá, sem nota fiscal. Quando o Bolsonaro colocou o seguinte: vamos lá, vamos liberar os garimpos. Tá tudo certo. Então me explica uma outra situação muito interessante, das rachadinhas. Então me explica a situação de uma pessoa que era responsável e que afirmou que trabalhava com o filho do Bolsonaro e está escondido na casa do advogado da família do Bolsonaro. Você consegue me explicar? Nenhum deles tem cara então de ladrão e de bandido? Então a minha pergunta é a seguinte: quem tem cara de ladrão e de bandido nesse país? É o pobre? É o humilde? É o trabalhador? É o negro? Só esses? Me explica então se aquele juiz responsável lá por um desfalque enorme para a construção de prédios da Justiça Trabalhista, conhecido como Juiz Lalau, se ele tinha cara de bandido. Me explica se Eduardo Cunha, também preso, tem cara de bandido. Me explica se Sérgio Cabral também tem cara de bandido. E tantos outros. Governadores, deputados, senadores, se eles têm cara de bandido. Me explica se o governador de Minas, Zema, tem cara de bandido. Porque ele chegou a falar que com R$300 você teria uma empregada doméstica em Minas Gerais. Ele chegou a falar, e tá tudo gravado. Olha meus vídeos anteriores que você vai ver eu já colocando isso. Não estou trazendo novidade nenhuma. Ele chegou a falar que com R$1.200, uma empresa que se propusesse a se instalar em Minas teria filas e mais filas de pessoas querendo emprego. Então é por um acaso que o estado de Minas Gerais é o estado onde se mais tem trabalhador na condição análoga de escravo? Não é coincidência. E aí eu pergunto de novo: quem é que tem cara de bandido, de ladrão, de safado no Brasil? De corrupto? São os humildes? São os humildes, são os trabalhadores humildes que têm condições de comprar avião, helicóptero, milhões de litros de combustível, balsa, para montar local em terra indígena, para garimpar toneladas e toneladas de ouro. São essas pessoas? São essas pessoas que têm condições de ter helicóptero para ficar levando para lá e para cá droga, maconha, cocaína? São os trabalhadores? São os humildes? Será? Então a minha pergunta: Bolsonaro não tem cara de ladrão e de bandido? Quem é que tem? O senhor? A senhora? Eu porque sou negro? Somos nós? Fica aí essa reflexão de Dr. Jefferson explicando de direito. Isso tem que acabar. Até a próxima. Se possível, boa noite. Tchau, tchau.